Você sente que estuda, consome conteúdo, planeja demais, pensa demais, mas você não consegue desenvolver aqui no trabalho online, não consegue nem sequer começar às vezes. O problema, na maioria das vezes, não é falta de informação. É um comportamento que você detém, que você conquista, que seu corpo começa a adquirir para te manter seguro. E eu quero te mostrar hoje 10 sabotadores que normalmente vão estar travando o teu resultado. Eu falo isso porque já passei por todos eles, ainda enfrento alguns deles hoje em dia, mas hoje já com a sabedoria, o conhecimento de que são barreiras que eu preciso estar atento e ciente para me livrar delas e conseguir o resultado que eu preciso, beleza? O primeiro erro invisível que acontece é achar que trabalhar na internet é difícil tecnicamente, o que não é. Na maioria das vezes, a dificuldade de trabalhar na internet é muito psicóloga, mais psicológica, né? Seu principal inimigo não é algoritmo, não é falta de oportunidade, é tua mente tentando te manter seguro. E essa segurança que tua mente quer manter, ela não paga boleto, ela não paga as contas e não te tira de onde você está hoje. É importante entender que estar evoluindo é sempre estar se sentindo um pouco em risco, sempre estar sentindo um pouquinho de medo. Se você não sente medo, é porque você já está confortável naquela situação e isso dificilmente vai te trazer evolução. O erro número 2, consumir mais do que produz. Teu cérebro, nosso cérebro ama aprender, né? Sabe que dopamina é excelente e no aprendizado é uma dopamina quase que sem risco, né? Você assiste a aula e sente que evoluiu, mas você não produz nada, você não publica nada, você não executa aquilo que você aprendeu e você acaba caindo no limbo de que você aprende, aprende, aprende e nunca coloca na prática aquilo que você aprendeu. E produção ativa, ela consolida muito mais o aprendizado do que o consumo passivo. É melhor que você tenha um livro, uma aula em que você assista em partes e assista, pare, execute. Assista, pare, execute, do que você ficar assistindo um curso inteiro e só no final tentar você tentar executar tudo aquilo, né? O seu resultado vai ser muito inferior do que se você já estiver tentando a cada pequeno capítulo daquela aula, daquele material. O erro número 3 é você esperar motivação, cara. Você acha que primeiro vai vir vontade de fazer, você vai se motivar e aí só depois você vai agir. Mas a própria ciência mostra que é o contrário, né? É a ação que gera motivação. Primeiro você tem que começar para ter aquela motivação, aquela dopamina de sentir que algo está saindo do lugar. Você não é que você está desmotivado, é que você está parado. E quanto mais parado você fica, menos motivação você tem. O erro 4 é bem parecido com o anterior, porque é, você não buscar fazer porque não aguenta a constância. A constância ela é chata, a rotina ela é chata, o cérebro da gente ama resultado rápido, mas resultado online vem da exposição repetida, da tentativa repetida. Ah, mas eu não quero ser influencer, mas você precisa se expor em ambientes onde o seu cliente está. E para isso você precisa de constância. E constância é chato, constância é maçante, é cansativo, mas o conteúdo que ele é, o viral, ele é acidental, né? Quando você cresce financeiramente, profissionalmente ou até em número de seguidores, é o resultado de uma frequência estratégica, não é só fazer por fazer. Um outro erro é trocar de estratégia sempre. Se você já está no mercado, se você já começou a estudar, a buscar seus clientes, a buscar seu espaço no mercado, mas você não consegue ficar numa mesma estratégia para sempre, isso tem um nome chamado Shiny Object Syndrome, acho que é assim a pronúncia, que é você fica pulando de método em método, sentindo que está progredindo, mas na verdade você está fugindo da profundidade que vai te fazer dar o progresso, vai te dar o progresso que você precisa, né? Esse nome Shiny Object Syndrome é a síndrome do objeto brilhante, é como se você estivesse sempre buscando qual é o próximo objeto brilhante que vai te gerar aquela dopamina, aquela falsa sensação de progresso. A real é que você não precisa de outra estratégia, precisa sobreviver e se manter na atual. Para quem já está no mercado, se ouve falar muito que lançamento morreu, mas a ideia é só fazer você se sentir com esse FOMO, né? Esse medo de estar de fora da novidade. Porque lançamento ainda funciona, mas as pessoas têm mais consciência do que é. E não funciona só repetir a mesma fórmula de sempre, cansada e chata, em que as pessoas acham que as pessoas vão achar que você vai entregar algo gratuito e no final você vai tentar vender algo para elas. Outro grande problema é você fugir de feedback. Você aplica, você executa, mas você não posta, você não expõe o teu trabalho, você não aceita, você começa com um trabalho, um cliente te dá um feedback de uma forma um pouco grosseira ou de uma forma que você não está acostumado e você quer fugir disso, né? Aí você fica nessa de eu não vou postar porque eu não estou pronto. Só que
Tu não melhora sem feedback. Pode ser um feedback dado de uma forma errada ou de uma forma correta, um feedback bom, um feedback ruim. Feedback é importante para você melhorar rápido. Seu trabalho nunca vai ser ruim demais para mostrar. É seu orgulho que está muito grande. E isso precisa ser trabalhado e você precisa estar atento a isso para quando bater aquela síndrome de será que eu posto isso aqui mesmo? Você ir lá e postar, larga o celular de mão e volta a fazer o que estava fazendo. Outro grande problema é você trabalhar quando dá. Tarefa sem horário, ela vira algo opcional para o cérebro. A gente precisa de prazo para todas as coisas. O depois eu faço é um cemitério de projetos, né? Um cemitério de coisas que deveria ter sido feitas e não foram feitas. É importante você separar horários para produzir, para trabalhar. Se você ainda não vive do digital, é importante que você separe um momento depois do trabalho, depois do banho, depois que as crianças dormiram, para estudar, trabalhar no seu negócio e aplicar aquilo que você tem estudando. Então, por exemplo, se você tem 2 horas à noite, separa 1 hora para estudar, 1 hora para aplicar. Cara, eu só tenho 1 hora por dia. Você vai separar 30 minutos para estudar, 30 minutos para aplicar. Ou melhor, 20 minutos para estudar, 30 minutos para aplicar. Porque é preciso lembrar que ficar nessa de depois eu faço, depois eu vejo, você nunca vai dar prioridade a isso e você nunca vai dar os primeiros passos para começar a trabalhar na internet ou para melhorar o teu espaço aqui na internet. Um outro grande problema que eu ignorei por muito tempo foi não cuidar da minha energia física, né, da minha saúde física. Não dormia direito, não fazia exercício, não me alimentava muito bem, quase não bebia água. Já cheguei a passar 3 dias sem beber um copo de água, porque não gosto, não lembrava. E eu ficava me dizendo, eu tô sem foco, eu tô sem energia, eu tô sem ânimo. E na verdade isso era o corpo todo bagunçado. Eu não tomava sol, eu não me exercitava, eu não acordava na hora que eu tinha que acordar, eu não bebia água, eu não me alimentava direito, eu comia muita besteira. E tudo isso vai estragando o teu corpo, principalmente hoje em dia que muita gente trabalha na frente do computador, a gente não toma sol, a gente não se exercita como deveria, a gente não anda como deveria. E isso destrói o nosso foco. Isso destrói o nosso foco. Foi a pior coisa que desses pontos aqui foi o pior, o que mais me afetou nos últimos anos e rapidamente eu consegui ver resultado quando adotei uma rotina de exercício todos os dias, 1 horinha ali todo dia já foi suficiente, porque eu me forçava a sair de casa, a tomar um vento, a tomar um sol, a ver a luz natural do dia. Foi um momento importante em que 2, 3 meses no máximo eu já podia sentir o meu corpo diferente. Dores na lombar foram embora, o sono melhorou bastante, eu já não acordava mais cansado, aquela sensação de que eu não dormi direito, tudo isso melhorou muito quando eu passei a cuidar da minha energia, mesmo que só 1 horinha por dia. Outro grande problema, focar no que não importa de verdade, né? Por muito tempo a gente achou que o Instagram precisava ter uma paleta de cores muito bonita, o nosso YouTube precisa ter thumbnails bem trabalhadas, o nosso portfólio precisa ser muito bonito e tal. E eu vou te falar, hoje, com 8 anos de mercado, eu raramente mostro meu portfólio para as pessoas que me contratam. Por quê? Porque a parte técnica, ela vira opcional na hora de me contratar, quando eu demonstro segurança e conhecimento daquilo que eu estou vendendo. Então, muitas das vezes os clientes fecham comigo sem ver meu trabalho ou só pede para ver o meu trabalho depois que já está tudo fechado, para ter uma noção daquilo que ele vai me pedir para executar. É importante você ter foco e não se preocupar em o seu arroba está perfeito, a sua bio está perfeita, porque eu tenho que fazer fotos de estúdio, porque eu tenho que ter um designer para fazer meu feed. Tudo isso é besteira. Identidade visual, tudo isso é besteira para te atrasar e não fazer você começar como você deveria. Depois de um tempo, você vai perceber que ninguém olha teu feed por completo. Esse último erro aqui, ele é um pouco complexo porque a ideia de você trabalhar sozinho por um momento é muito bom, te ajuda a colocar a mente no lugar, mas é importante que você tenha pessoas ao seu redor para te motivarem a isso, para te motivarem a cumprir as suas metas. Por quê? Porque quando você traz a público as suas metas, você consegue ter um compromisso maior com aquilo. E às vezes você pode não ter ninguém por perto, fisicamente, que te apoie, mas hoje na internet você encontra infinitas comunidades que vão te abraçar e te mostrar que não precisa desistir naquele momento que você se sentiu muito cansado, ou que seu trabalho não atendeu a expectativa do cliente, ou que você errou com o cliente, não entregou como deveria, não cumpriu o prazo, não atendeu a expectativa dele. As pessoas na comunidade online vão te ajudar, independente de se você tem pessoas por perto ou não, e isso é muito importante. E o último ponto, acho que esse número 11 entra como bônus, é a ideia de que você quer se expressar na internet, achar que seu Instagram é uma galeria de arte ou um feed de influência. Isso é um erro muito comum, porque nossa mente às vezes ela só quer criar algo, só que o mercado ele quer solução, ele não quer qualquer coisa criada, ele quer qualquer solução que resolva qualquer problema existente no mercado. A internet ela não vai pagar muito facilmente para artistas incompreendidos.
Ela pode até pagar para um ou outro assim, pode valorizar um ou outro assim por ser um cara, uma pessoa muito fora da curva, mas hoje no mercado digital, se você quer trabalhar aqui, você precisa ser um resolvedor de problema. Eu falo isso há anos. E esse é um dos motivos pelo qual eu nunca fiquei sem trabalho nos últimos 12 anos. Porque desde o momento que eu comecei a empreender, eu entendi que o meu trabalho precisa ser um resolvedor de problemas. Então, muitas vezes, no começo, quando o cliente me procurava perguntando se eu fazia algo, eu falava que fazia, ele me pediu um orçamento, eu ia lá para o YouTube e ia entender como eu poderia produzir aquilo e voltava para o cliente com um orçamento. Ah, mas tu não tem medo de cobrar barato demais? Que eu não tinha, porque se é um trabalho novo, eu vou ganhar para fazer aquilo ali, eu já estou na vantagem de poder estar trabalhando de casa. Se eu cobrar barato demais, no próximo eu ajusto o valor, eu subo o valor. Eu vou entender isso com o tempo, pesquisando. Então, diversas vezes eu fiz isso. O primeiro site que eu vendi por R$ 600. Eu nunca tinha feito um site antes, mas eu aprendi, fui para o YouTube, aprendi, construí um, dois ali estudando, e o terceiro foi esse que eu vendi. Pedi um prazo maior do que pediria normalmente com um serviço que eu já fazia, e isso me trouxe o primeiro cliente que pagou ali R$ 600 para ter seu primeiro site, né? E isso traz essas questões trazem uma percepção muito interessante que a gente na maioria das vezes não falha porque não é capaz, né? A gente falha porque nosso cérebro está operando do jeito que ele gosta, que ele quer conforto, segurança, zero risco. Só que viver da internet exige o oposto. Na maioria das vezes é exposição, repetição com certeza, desconforto, constância. E se você corrigir esses pontos que eu trouxe aqui, esses 10, 11 pontos que eu trouxe aqui, você começa a ter o mesmo processo que eu consegui desenvolver para conseguir ter constância aqui e mesmo errando, mesmo falhando, conseguir continuar, porque o processo bem executado ele vai te gerar renda.